Oi, turminha do terceiro ano. Vamos para mais uma atividade do Ler e Escrever, do projeto didático Literatura de Cordel. Hoje faremos a atividade 2B, da página 177. Bom, crianças, agora que nós já fizemos a leitura do Cordel Chapeuzinho Vermelho, né? Que é um conto de fadas conhecido, então agora nós vimos ele num gênero textual diferente, em cordel. Vocês conhecem Chapeuzinho Vermelho pelo conto de fadas. E nós ouvimos agora em cordel, que a gente percebeu que é um modo diferente de contar a mesma história, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se você gostou muito do texto, do jeito que ele foi escrito, faça a leitura novamente. Ler sempre é muito bom e sempre é importante, tá? Atividade 2B. Leitura compartilhada e análise dos recursos linguísticos utilizados pelo autor no cordel Chapeuzinho Vermelho. Bom, agora nós vamos fazer a leitura dessas questões e vamos refletir sobre este texto. Como a autora organiza o texto? Então, se a gente voltar lá, se a gente olhar aqui esse trechinho, ó, eu vou dar uma lida aqui para vocês, ó. O caçador que, coitado, não quer ao lobo matar. Procurou no povoado quem o pudesse ajudar. Surgiu um veterinário disposto a cooperar. O que a gente pode perceber só desse trecho, né, do cordel lá que nós fizemos a leitura? Como que esse texto, esse tipo de gênero textual, ele foi organizado? A gente consegue perceber que ele foi organizado em versos, né? E que existe também o diálogo entre o lobo e a menina. Se nós voltarmos lá atrás ou até aqui num trechinho, a gente consegue ver que existe o diálogo, tá? Ah, crianças, e lembrando, como diz aqui, ó, não é necessário registrar. Porém, se você achar importante, se você gosta, pode escrever aqui na frente. O livro é seu, é para você usar, então não tem problema nenhum. Pode escrever, tá? Eu acho muito bom escrever, porque eu acho que quando a gente escreve, a gente também ajuda o nosso cérebro, né, a trabalhar, a aprender mais. B. No trecho, o caçador que, coitado, não quer ao lobo matar, procurou no povoado quem o pudesse ajudar. Surgiu um veterinário disposto a cooperar. Qual o motivo do caçador não querer matar o lobo? Pensa um pouquinho, crianças. Por que o lobo não queria... por que o lobo não queria matar o caçador? Ao contrário, né? Por que o caçador não queria matar o lobo? Pensa um pouquinho. Ele não queria matar o lobo, né? Porque ele pensou, era apenas um animal a caçar. Então, na cabeça dele, o lobo, coitado, era só um animal a caçar. Então, por isso que ele não queria matar o lobo. Quais rimas podemos encontrar nos versos? Bom, agora nós vamos fazer a leitura aqui e vamos marcar as rimas que nós encontraremos nesses versos. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Vamos lá. Caçador que, coitado, não quer ao lobo matar, procurou no povoado. Então, coitado rima com povoado. Quem o pudesse ajudar. Ajudar rima com matar, certo? Surgiu um veterinário disposto a cooperar. E cooperar rima com ajudar e com matar. Então, essas são as rimas que nós encontramos no texto. Matar rima com ajudar, que rima com cooperar. Povoado rima com coitado, tá? C. No trecho. Assim, salva a vovozinha, sem também sacrificar o lobo mau que era apenas um animal a caçar. Aqui está, né, o pensamento lá do caçador, que era só um animal a caçar, né? Primeira questão. Por que lobo mau está escrito entre aspas? Deixa eu marcar aqui. Por que, crianças, que lobo mau está escrito entre aspas? Pensa um pouquinho. Como o texto seria escrito caso tivessem que escrevê-lo como um conto? Essa não está tão difícil, né? Já que vocês conhecem tão bem os contos.
Então, vamos analisar aqui primeiro o que está escrito entre aspas. Geralmente, quando a gente encontra palavras ou até frases entre aspas, está expressando o pensamento de um dos personagens, a fala de um dos personagens. E aqui nesse caso, ele está o quê? Enfatizando, destacando, ele está querendo deixar claro o quê? Que é o lobo mau. Então, nesse caso aqui, nesse trecho, o lobo mau está entre aspas porque está sendo enfatizado o termo lobo mau, tá? Mas a gente pode encontrar também aspas no pensamento do aspa, a expressão do pensamento do personagem ou até mesmo a fala do personagem, tá? E aqui, repetindo, lobo mau está em aspa porque está destacando, enfatizando esse termo, tudo bem? E a de baixo, né? Se fosse um conto de fadas. Se fosse um conto de fadas, não seria escrito com rimas e também não seria escrito aqui em prosa, né? Em versos. Lembra? Cada linha é um verso e o conjunto dessas linhas, o conjunto desses versos nós chamamos de estrofe. Então, para escrever Chapeuzinho Vermelho de cordel a conto de fadas, nós tiraríamos os versos, as rimas, a estrofe, né? E escreveríamos como um conto narrativo, um texto narrativo, que é aquele que vocês conhecem, que pode começar com Era uma vez, tem um final feliz, né? Toda aquela estrutura já conhecida. Questão D. No trecho final do cordel, eu vou fazer a leitura e depois a gente vai refletir sobre essas questões aqui embaixo, tá? Acabou com tudo bem, que é como deve acabar uma história para as crianças que estão a se formar. Outras histórias virão, refeitas ou criação, com o intuito de educar. Recriei para as crianças, ou melhor, cordelizei, só transformando um pouquinho a bela história e busquei regar com um pouco de humor este cordel que formei, gerado do original. Imagino que legal saiu, só sei que eu gostei. Bom, então vamos analisar aqui as questões. Como a autora fala do próprio texto? Bom, crianças, quando a gente faz aqui a leitura, né? Então, a gente consegue perceber, eu vou marcar aqui para a gente ver como que ela fala do próprio texto. Ó, recriei para as crianças, ou melhor, cordelizei. Então, aqui ela está falando que transformou o conto de fadas em cordel, ó. Só transformando um pouquinho a bela história e busquei regar com um pouco de humor este cordel aqui que formei. Então, ela já diz que formou o cordel. Gerado do original. Então, ela pegou o conto de fadas, que era o original, e transformou em cordel. Imagino que legal saiu. Então, o que que ela diz aqui? Que ficou legal, que saiu legal, né? Só sei que eu gostei. Então, quando ela diz só sei que eu gostei, é a opinião dela sobre o cordel que ela criou. Bom, a pergunta seguinte é: quais recursos a autora usou para escrever a história da Chapeuzinho Vermelho? Bom, ela usou o quê? Usou as rimas, que nós já vimos na questão anterior. Usou texto em prosa, né? Que foi o quê? Versos e estrofe. Então, ela utilizou desses recursos para estar escrevendo essa história. E quais são as semelhanças, né? O que tem de parecido? As semelhanças são que é a mesma história, apesar de estar escrita de um modo diferente, é a mesma história, que tem um lobo mau, que come a vovozinha, né? E que tem um caçador. Então, assim, tem detalhes diferentes? Tem, mas é a mesma história que nós já conhecemos. Então, essa faz parte da semelhança. E as diferenças? A diferença é o modo que foi escrito o quê? Em versos, estrofes e rimas. Foi escrito em cordel. Essas são as diferenças. Agora eu vou deixar uma perguntinha para vocês. Vocês acham que poderiam escrever um texto assim? Vão pensando aí. Podem colocar aí nos comentários se vocês acham que poderiam escrever um texto assim, sim ou não, tá bom? Então, crianças, beijos e até a próxima!